Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Agora o versículo 7. Não temerá maus rumores, ou não terá medo das más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Vou repetir a leitura do versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nós lemos. E agora, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que o Senhor mesmo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, me ajudando, ó Deus, na transmissão da Tua palavra e também tornando clara a mensagem do Senhor aos corações aqui essa noite. Que nós possamos ser confortados, confrontados, exortados e motivados para caminharmos sempre com os nossos olhos fitos, firmes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às más notícias do dia a dia. Nós oramos, confiando na ação do Senhor em nossas vidas, na vida daqueles que estão aqui essa noite, por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós vivemos dias de muitas incertezas e cada dia que passa, parece que uma incerteza maior, ela surge. A cada dia que passa, nós ouvimos más notícias, maus rumores. Isso é verdade. Nós temos ouvido pela mídia, pela internet, às vezes de pessoas ao nosso redor, sobre muitas ações que têm acontecido no mundo. Tempo atrás, não sei se há 2 anos atrás, ou há 3 anos, mas eu creio que os irmãos vão se lembrar disso que eu vou falar agora, desse evento. Aconteceu uma paralisação dos caminhoneiros, quem lembra? Eu estava lá em Santa Catarina, no sul, e as notícias que foram chegando para nós, foram chegando na cidade pequena, 30 mil habitantes, fácil de ser cercada, e eu lembro que os caminhoneiros fizeram uma proteção em torno da cidade, e nada chegava lá, tudo era bloqueado. Eles colocaram fogo nas principais entradas da cidade, deixaram as pessoas da igreja, as pessoas na cidade, muito preocupadas, porque as notícias que chegavam era cada uma pior do que a outra. Notícia de que o combustível estava acabando e não tinha previsão de voltar. Notícia de que o combustível de 2, 3 reais lá no sul estava subindo para 9 e 10 reais. Notícia de que as filas para abastecer os carros nos postos, elas estavam e eram imensas. Eu lembro que um dia eu fui abastecer o meu carro em um dos postos, eu fiquei mais de 2 horas, quase 3 horas numa fila para abastecer o carro, e cheguei lá na bomba, depois de todo aquele tempo, e a mulher disse para mim: Senhor, eu não posso encher o tanque, eu só posso abastecer 50 reais. E aí eu pensei, como que nós vamos andar durante a semana? Como que vamos cumprir com as nossas responsabilidades? Os preços no mercado estavam subindo. Lá onde nós morávamos, a fábrica que era da Paraty, mas que depois foi comprada pelaquela fábrica dos sucrilhos, a Kellogg's, os biscoitos e os cereais que tinham um preço muito baixo, foram elevados de uma maneira muito grande. E tudo no mercado, os preços estavam subindo e subindo, e a gente ficando desesperado, os mantimentos acabando, aquilo que era mais básico, o arroz e o feijão, não chegava
nos mercados. E eu presenciei alguns dias as pessoas indo ao mercado e enchendo os carrinhos de muito feijão, muito arroz, mantimentos básicos, porque a notícia má que estava chegando era que não estava mais entrando alimentos para os mercados na cidade e que muitas pessoas iriam ficar sem o básico em casa. Então o pessoal se desesperou, foram comprando de tudo e comprando, e as notícias ruins chegando, e eu ouvi que os militares iriam intervir e o país ia virar um caos mais do que já estava. E isso tudo, irmãos, foi deixando as pessoas preocupadas. Eu não sei se aqui em Ribeirão vocês passaram por isso, mas lá no sul, isso foi muito alarmante para nós. Hoje, nós estamos vivendo e vendo e ouvindo notícias sobre tragédias lá no Rio Grande. Eu estava lendo um noticiário no site g1globo.com e lá está escrito que o Rio Grande do Sul totaliza 169 mortes em razão dos temporais e cheias. Um boletim divulgado às 9 horas deste domingo, dia 26, a Defesa Civil do Estado ainda informou que 56 pessoas estão desaparecidas. Estradas bloqueadas, famílias perderam seus parentes, imóveis foram perdidos, outros saqueados, e suas conduções, às vezes, aquela pessoa que só tinha aquele carro, foi arrastado pelas águas. Alimentos, roupas, calçados faltando, perigo de vários tipos de enfermidades. E eu, ouvindo e lendo tudo isso, cheguei a ficar inseguro e temeroso, e pensando, já se pensou se chove desse jeito aqui em nosso meio? As notícias, irmãos, elas são grandes e são más, tenebrosas, muitas vezes, e nos pegam de surpresa, é ou não é? Essas notícias aqui são notícias envolvendo o Brasil, talvez lugares específicos, mas quando as más notícias envolvem de perto as nossas vidas. Eu lembro que quando a Vânia estava grávida das meninas, e nós descobrimos que eram gêmeas, e por causa da idade, né, a gravidez dela era uma gravidez de risco. E nós fomos ao médico, um médico lá na cidade de Apucarana, no Paraná. Eu lembro até o nome do médico, até hoje. E quando ele sentou na nossa frente, já um senhor bem de idade, cabelo bem branco, toda vez que nós íamos lá, ele olhava para nós e dizia assim: vocês que são crentes, precisam orar muito, porque quando é gêmeos ou gêmeas, nessa idade que a senhora está, corre um grande perigo de enrolar o cordão umbilical no pescoço e enforcar uma das meninas. E a gente ia, e ele vinha com uma má notícia. E a Vânia, toda consulta, saía desesperada do hospital, chorando, e chorava copiosamente. E eu muito preocupado, porque cada dia que nós íamos lá, o médico dizia: olha, vocês precisam ficar muito atentos, nós precisamos ficar atentos a essa gravidez, porque quando é gêmeos, uma come mais do que a outra, e come mesmo, lá tem uma que come mais do que a outra, mas o médico disse que na barriga, uma já podia comer mais do que a outra, e deixar a outra sem comida, e era aquela menina gêmea iria morrer. E a gente ficava, meu Deus. E um dia a Vânia saiu desesperada de um mercado, lá em Apucarana, chamado Condor Supermercados, e encontramos um irmão que estudava conosco no seminário, e ele encontrou a Vânia chorando, ele olhou para ela e disse assim: o que aconteceu, irmã? A Vânia falou: ai, Pedro,
estou desesperado, porque o médico disse isso. Ele abriu esse Salmo 112, versículo 7, e leu para nós: o servo do Senhor não teme as más notícias. E aquilo nos deixou mais felizes. E o Pedro disse: não ouça o que esse médico diz, ele é um endemoniado. Ele é um endemoniado. Porque você vai ao médico para sair de lá tranquila, e ele bota fogo na vida de vocês, é um endemoniado, muda de médico. E nós mudamos de médico realmente. Nós fomos para um médico, numa cidadezinha chamada Mandaguari, perto de Maringá, onde nasceu as meninas. E é interessante, quando nós chegamos no médico, veio o doutor Alfredo, um senhorzinho, bem de idade. Eu disse, na hora que eu olhei para ele, eu falei, não é possível. Mais um de cabelo branco? Vamos ver o que ele vai falar agora. E ele disse assim, vamos fazer ultrassom. Eu pensei que ele ia puxar um aparelho sofisticado, dona Cíntia, ia fazer ultrassom na Vânia. Ele levantou um colchão de uma maca cheio de remédio espalhado, puxou uma corneta de alumínio e falou, deita aqui. E ele começou a fazer ultrassom, escutando o coração, tutu, 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 tutu. E disse, vai nascer no dia tal, na hora tal. No dia que ele disse, na hora tal, as meninas nasceram. E eu fiquei com aquele versículo na minha mente, e a Vânia também. O servo do Senhor não se atemoriza das más notícias. O salmista, ele diz no versículo 1, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Sabe, irmãos, que eu penso que essa dinâmica que eu falei para os irmãos aqui, de dificuldades e de más notícias, tem sido o sentimento de muita gente aqui essa noite. Sim ou não? Sim. E talvez de muitos lá na sua família. As notícias chegam e elas possuem, dependendo da sua gravidade, a tendência de roubar a nossa fé e até mesmo de nós fazermos perguntas infundadas, como por exemplo, onde está Deus diante de uma má notícia? Ou, por que Deus não age logo? Deus é o criador de todo o mal? Mas por que no Brasil? Não podia ser lá na Índia, lá não sei aonde, onde o povo é idólatra, mas tudo isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil, um país cristão, vamos dizer assim. Mas por que aqui? Mas é interessante que essas perguntas nós fazemos quando somos levados e damos ouvidos excessivamente para notícias que querem tirar realmente a nossa paz. O grande segredo, irmãos, é que diante das más notícias, e que muitas vezes são realmente verdadeiras, mas são más, precisamos ter um escape, precisamos ter um lugar seguro, para nós nos refugiarmos, face às más notícias e os acontecimentos. Uma pergunta é, quando você ouve uma má notícia, e essa má notícia toma conta da sua vida, para onde que você corre e em quem você se refugia? E o meu propósito essa noite é mostrar para os irmãos que quando você aprende a confiar no Senhor, é possível descansar em meio às más notícias e os maus acontecimentos. Repito a leitura do versículo 1, louvai ao Senhor, independente da situação. O Salmo começa dizendo, bem-aventurado o homem. Essa palavra bem-aventurado significa que é feliz. Possui felicidade o homem que teme ao Senhor. A palavra temer ao Senhor aqui traz algumas ideias, e a ideia de ter medo, não só de ter respeito, nesta palavra aqui está inserida. Então, temor aqui também significa ter medo.
mas significa também reverenciar um profundo respeito por aquele que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Esse que teme ao Senhor, o salmista diz que ele não tem medo das más notícias. Por quê? Porque ele não teme os imprevistos da vida, ainda que possam vir, mas ele não teme porque confia no Senhor, e é isso que o salmista diz no versículo 7, não temerá os maus rumores ou as más notícias. Por quê? Porque o seu coração está firme em quem? No Senhor, na confiança no Senhor. Então, aquele que teme a Deus, que teme a Jesus, pode confiar nele. Não precisa entrar em pânico, embora entremos várias vezes. Mas o que é que mais nós temos ouvido, irmãos, e visto nesses dias, diante dos acontecimentos? São pessoas temendo o futuro, o que vai acontecer, o que Deus irá fazer. Não só devido aos acontecimentos do Rio Grande do Sul, mas devido aos acontecimentos que envolvem o Brasil e que envolvem a nossa vida particular. São situações com filhos, com esposa, com o lar, com os estudos, com o trabalho, com as incertezas quanto ao financeiro. Tudo isso nos envolve e vem acompanhado de más notícias. Sim ou não? Sim. E uma má notícia, irmãos, é aquela notícia que você não deseja ouvir. Talvez você ouviu uma hoje. Uma má notícia é uma notícia negativa, que não traz esperança. É uma notícia aterrorizante. Uma má notícia é uma notícia de mal, feroz e portadora de tristeza. Eu lembro que quando o médico falava aquilo para nós saímos muito tristes do hospital. Já percebeu como as más notícias tendem a nos deixar tristes? Elas tendem a fazer isso. Agora, o salmista diz que o que está alicerçado no Senhor tem firmeza, face aos maus rumores e aos maus acontecimentos. O salmista aprofunda isso, irmãos, quando ele diz que o seu coração está bem confirmado e ele não temerá. Mas confirmado no que e em quem? No Senhor. Interessante que está bem confirmado tem a ver com aquilo que alicerça, aquilo que apoia. E o Salmo 11, versículo 3, ele diz assim, que se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, irmãos, o que é importante para nós como filhos de Deus, como igreja, como pessoas que correm o risco de, em algum momento, ouvir uma má notícia, seja ela lá longe, ou seja ela aqui dentro da nossa casa, é que o nosso fundamento, o nosso alicerce, ele precisa estar bem construído. O salmista diz, sendo destruído os fundamentos, o que nós podemos fazer? E quem é o fundamento para a sua vida? Quem é o alicerce da sua casa? Jesus Cristo precisa ser o fundamento. Os seus ensinos precisam ser o nosso fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a base e o princípio de algo. Então, o que baseia a sua vida, e a sua vida está alicerçada no quê? Fundamento tem a ver com regra e lei. O que é que direciona a sua vida quanto à ordem e prática? Fé e prática. O que é que direciona? Quais são as regras? Quais são as leis primordiais? Será que as regras e as leis da sua vida, do seu lar, do seu coração, têm como base o fundamento da palavra?
Pensa nisso. Fundamento tem a ver com aquilo que regula. E o que é que regula o nosso procedimento de vida? Fundamento também pode se referir à causa, mas também tem a ver com o motivo, ou a explicação de algo. Assim como ao que pode servir de prova e evidencia a veracidade de um fato. Qual que é a verdade ou o verdadeiro fundamento da sua vida? Jesus certa vez disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O fundamento da nossa vida precisa ser Deus, precisa ser Jesus, precisa ser a sua palavra, precisa ser as suas regras, precisam ser as suas promessas. Porque quando diante de nós vier uma má notícia, seja de longe ou de perto, nós temos o fundamento. Nós estamos bem alicerçados. E ainda que nos abale, seremos abalados só um pouquinho. Eu lembro da história que Jesus contou sobre a importância de construir a casa sobre um bom fundamento. Lembra disso? Ele diz sobre construtores que um edifica sobre areia, solo movediço, mole, que não tem firmeza. Para esse que edificou ali, vindo a tempestade, sopram os ventos contra a casa que ali foi edificado, o que acontece? Ela desmorona. Mas Jesus fala do outro, que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a tempestade, veio o vendaval, mas ela permaneceu firme, porque edificou sobre a rocha, que é a palavra. E Jesus é a verdade. Então, quando nós edificamos a nossa vida, a vida da nossa casa, quando nós edificamos o nosso coração em Cristo e na palavra, nós teremos sustentabilidade para permanecermos firmes, mesmo em meio às más notícias. Então, elas virão um dia. Você vai ouvir algo ruim em algum momento. Você vai presenciar algum momento difícil. Mas quando essas notícias vierem sobre sua família, você vai ter uma bandeira para levantar. E é a bandeira do Senhor Jesus Cristo. A bandeira do Evangelho, porque é isso que solidifica os nossos corações em meio às dificuldades que nós enfrentamos. E aí, tem uma pergunta. E a pergunta é: como você pode trabalhar essa confiança lá na sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida como pai, na sua vida como mãe, esposo, esposa? Como você trabalha o que o salmista coloca aqui? O temor ao Senhor. Como você trabalha a firmeza no Senhor, a confiança no Senhor. Como você trabalha na sua casa o coração bem confirmado e bem alicerçado. Eu quero dar para vocês aqui 2 passos para você sair aqui essa noite e colocar em prática na sua vida e na vida da sua família. São conhecidos, você sabe do que eu vou falar, mas a gente precisa recapitular sempre. Mas antes disso, irmãos, eu quero colocar diante de vocês 2 teorias nefastas acerca da nossa fé. Primeira delas, existe uma teoria sendo pregada e anunciada por aí, que é aquilo que nós chamamos de deísmo. O que é o deísmo? O deísmo diz que Deus existe, mas Ele não está diretamente envolvido com o mundo. O deísmo diz que Deus é como um grande relojoeiro, que criou um relógio, deu corda nele e abandonou. Então, para o deísmo, Deus criou o mundo, criou tudo que existe,
colocou no lugar que existe hoje, deu uma corda, largou o mundo lá, e o mundo vai se desenrolando por meio de algo que tem que acontecer pela naturalidade. Mas Deus se afastou do mundo. O mundo se desenrola. O mundo vai se desenvolvendo pelo acaso. Mas Deus o abandonou. Não está com o mundo, não está com as pessoas, ainda que tenha criado. O deísmo acredita que Deus existe, criou o mundo, mas não interfere em sua criação. O povo que crê no deísmo negam a trindade, a inspiração da Bíblia e a divindade de Cristo e os milagres e qualquer fato sobrenatural envolvendo redenção e salvação. O deísmo retrata Deus como um ser que não interfere no mundo, como alguém indiferente para tudo que está acontecendo no mundo hoje. Por exemplo, tudo que está acontecendo lá no sul, aconteceu e está acontecendo porque Deus deu corda no relógio, abandonou, foi embora, e a naturalidade das situações levou aquilo tudo. Mas Deus não está interferindo naquilo. Será, irmãos? A Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. Seja sobre o bem, ou seja sobre o mal, Deus acompanha de cima tudo o que está acontecendo. Então, o deísmo prega que Deus criou e abandonou. Mas existe uma outra teoria, que é aquilo que nós chamamos e que alguns ensinam por aí, chamada de teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Dentro da teologia, o teísmo aberto nega os principais atributos de Deus, como a onisciência, a onipotência e a onipresença. O teísmo aberto diz que, por Deus não ser onisciente, é preciso reavaliar esse atributo de Deus. Por quê? Porque Deus é capaz de mudar de ideia em todo o tempo. Teísmo aberto diz que Deus é de um jeito hoje e amanhã Ele já não é mais da mesma forma. Ele muda os seus pensamentos. Quando a Bíblia declara que Deus é imutável nos seus atributos, Ele permanece sempre o mesmo. Deus sempre é onisciente, Deus sempre é onipresente e Deus sempre será onipotente, ou sempre é onipotente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É que, para que os irmãos entendam que Deus está muito preocupado com o mundo. Ele criou o mundo e Ele está se relacionando com o mundo, com a sua vida em todo o tempo. Amém, irmãos? Deus não te abandonou, Deus não abandonou a criação. Deus continua trabalhando. Tudo que acontece no mundo tem um propósito. Tudo. Deus está vendo e se relacionando conosco em todo o tempo. Deus, quando você ora, Ele te escuta. E quando você passa por um momento difícil, Ele te vê. E quando você precisa que algo seja resolvido na sua vida, Ele tem poder para fazer. Então, Ele está sempre se relacionando e agindo em nosso favor. Deus não muda com relação às suas promessas. Então, dito isso, para que você tenha certeza no Deus que você serve, tendo derrubado um pouco essas heresias, eu quero te dizer o que fazer para desenvolver essa confiança, esse temor em Deus. Em primeiro lugar, estabeleça tempo durante a semana para orar. Eu disse que o que eu ia falar aqui, você já sabe, e é isso mesmo. Estabeleça tempo durante a semana para orar. Servos de Deus na Bíblia oraram várias vezes. Paulo orou na prisão. João orou
no cativeiro na ilha de Pátimos. Servos de Deus, missionários em todo o tempo, em países fechados onde o evangelho não está sendo pregado. Servos do Senhor, missionários nas prisões, em todos os lugares, estão orando em meio às dificuldades que estão enfrentando, porque eles sabem que sem a oração a vida não se move. Então, estabeleça tempo para orar. Peça a Deus, irmãos. Peça a Deus. Sabe que assim, às vezes nós estamos pedindo a Deus para que Ele mude uma situação. Às vezes nós oramos pedindo: Senhor, me tira dessa situação, muda a situação que eu estou vivendo, eu não aguento mais, está difícil. Mas às vezes Deus não quer tirar você daquela situação, Ele quer que você passe por ela. Então, não ore para que Deus tire da situação, mas ore para que Deus te ajude a se adaptar na situação. Paulo não orou pedindo para que Deus o tirasse das prisões e da vida difícil que ele estava vivendo. Ele pede ao Senhor que o fortalecesse. Ele diz: tudo posso em Cristo que me fortalece, mesmo em meio às dificuldades. Então ore para que Deus te ajude a se adaptar, a passar por aquele momento difícil, com a sua família, com os seus filhos. Mas se Deus quiser mudar a situação, Ele também pode. É ou não é? Pode. Mas ore, pedindo para que Deus te ajude a se adaptar. Para que Ele te fortaleça em meio àquele momento que você acha que não vai aguentar. Ore para que Deus ajude o povo lá do Rio Grande a passar por aquela situação, porque estão passando. Tem um caminho para eles trilharem lá, percorrerem ali. Então ore para que Deus os ajude a passar por aquilo. Recebemos no grupo de pastores um pastor que perdeu a sua casa toda, os seus móveis todos. Pastor Fabiano postou no grupo da igreja, não foi isso? Então, ore para que Deus ajude aquele querido irmão, e assim como os outros, a se adaptarem, a passarem por aquilo. E assim você ora para os seus filhos, por sua família, por sua igreja e por seus pastores, que todos nós enfrentamos lutas e dificuldades, todos nós enfrentamos as más notícias da vida. Sim ou não? Segundo, eu disse que ia ser básico o que eu ia falar essa noite, porque oração é básico. Mas o que eu vou falar aqui também estabeleça tempo durante a semana para meditar profundamente na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus é a nossa vida. A palavra de Deus é o que nos mantém. Faça os seus devocionais, não abra mão disso, tenha tempo com o Senhor, abra o texto, medita no texto, faça perguntas: quem está falando, por que está falando, como Deus está agindo, o que eu aprendo de Deus aqui, o que eu aprendo do ser humano nesse texto, e o que eu aprendo sobre mim, o que Deus quer me ensinar, porque é isso que nos mantém, irmãos. E viva aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. O salmista diz que o servo do Senhor não teme as más notícias, e que é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O salmista diz que o servo do Senhor verá a justiça, e que essa justiça permanece para sempre na vida dos seus servos. São promessas na palavra do Senhor. Então, irmãos, cada texto nós encontramos Deus revelando o seu poder. Esses que não fazem isso
viverão aterrorizados sempre que um mau rumor e situações ruins surgirem, porque não tem alicerce, não tem fundamento. Sabe que quando a gente escapa da oração e nós não queremos ler a Bíblia, ou até mesmo lemos, mas relapsamente, sabe o que pode acontecer? É que diante das más notícias, seja elas de saúde, seja elas dos filhos, seja ela do que for, é que quem não tem um alicerce vai buscar solução em outras fontes, é ou não é? Vai buscar em outros lugares. Agora, Deus tem a solução para as nossas vidas, é Jesus Cristo, é a sua palavra. Mesmo em meio a tempos difíceis e em meio às más notícias, por tudo que tem acontecido no Rio Grande, por tudo que acontece nas nossas vidas, uma coisa nós sabemos, que Deus não perde o controle de nada. Da onde Ele está vendo tudo. Nós servimos um Deus que ao mesmo tempo que é transcendente, Ele transcende todas as coisas, Ele está tão longe de nós, mas Ele também é imanente. Isso significa que Ele se relaciona conosco e com o mundo o tempo todo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Esse é o nosso Deus. Busque refúgio no Senhor. A grande mensagem da Bíblia e do Evangelho é que Jesus morreu na cruz e entregou sua vida para nos salvar da perdição eterna. E existe uma má notícia para o homem, que perpassa anos, milhares de anos, desde Adão e Eva. E a má notícia é que o homem pecou um dia. E que o pecado, a desobediência, o orgulho, a soberba, levou o homem à separação eterna de Deus. E a má notícia é que todo aquele que morre sem Cristo, sem Jesus, vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo isso. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está lá em João. A má notícia é que, independente de quem seja, se morrer hoje sem Jesus, vai passar a eternidade queimando, sofrendo no inferno de fogo. Essa é a má notícia. A má notícia é que quem vive sem Jesus vai viver preocupado, sem buscar a solução, ou sem ter a solução para a sua preocupação. Preocupados nós ficamos, mas a diferença é de que quem tem Jesus e quem não tem, é que nós sabemos onde recorrer. E quem não tem Jesus fica preocupado, deprimido, ansioso, face às más notícias, mas não sabe para onde vai. Então, o que você deve fazer? Entregar sua vida para Jesus. O Evangelho é mensagem de salvação, mas é mensagem também de esperança, de graça e de paz para a sua vida. Imagine você passar por duas paralisações como aquela lá dos caminhoneiros, ou você passar por uma inundação, como está acontecendo no sul, ou você passar por situações parecidas com a minha, das meninas, talvez você já passou por alguma até mais grave do que a minha, mas assim, são situações da nossa vida, acontecem, nós não estamos livres, mas nós podemos passar por elas, confiantes e esperançosos, e essa confiança pode também alcançar toda a sua família. Agora me acompanha
imagine você poder usufruir de uma segurança que todos os outros que passam pelas mesmas situações que a sua não possuem, mas você possui. Você já imaginou como a sua casa pode ser edificada, os seus filhos podem ser alicerçados, os seus filhos não buscarão refúgio mais tarde em outras situações, para tentar sair de uma situação difícil ou de uma má notícia, porque muitos correm para as drogas, muitos vão para o crack, muitos vão para a maconha, muitos vão para o álcool, porque diante de uma má notícia não sabem a quem buscar. Mas imagine você poder ter a bênção de Deus sobre sua vida, sobre os seus filhos e sobre a sua casa. Por isso, Jesus é a resposta. É o Evangelho, é a palavra. Imagine você poder usufruir da grande notícia, porque a má é que o homem viveu separado de Deus, mas a boa e a grande notícia é que te espera na eternidade o céu. Essa é a boa notícia. E o céu só pode ser alcançado em Jesus Cristo. Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. E você pode usufruir das bênçãos da vida eterna ainda hoje nesse mundo. O que fazer? Se ainda não fez, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Baixe sua cabeça, vamos orar.